Olá, como vocês estão? E quase concluindo a nossa semana falando sobre o medo, eu queria iniciar falando para vocês sobre os 10 maiores medos, que eu dei uma pesquisada para a gente entender quais são os 10 maiores medos, ver se você se identifica aí. Medo do escuro, medo de altura, de falar em público, de animais estranhos, de tempestade, de contrair doenças, de morrer, de sangue, de voar e de lugares fechados. Então, se identificou com algum deles aí? Outros medos bem conhecidos na clínica, que nós ouvimos muito falar, é sobre o medo de fracassar, o medo de ficar sozinho, o medo da rejeição, o medo de julgamentos, o medo de mudanças, de incertezas. Esses medos também são muito conhecidos na clínica de psicologia. Então, como vocês sabem, o medo é uma emoção muito importante que nos defende, que nos faz nos proteger em meio a ameaças. É aquela coisa que a gente fala sobre luta e fuga. Então, se eu tenho medo, logo eu vou reagir de alguma forma. A questão é que a gente precisa entender a diferença entre o medo racional e o medo irracional, que eu vou explicar um pouquinho para vocês também aqui neste vídeo. Existem alguns medos que a gente acaba adquirindo por conta de experiências que nós passamos. Então, por exemplo, se você sofreu um assalto naquela determinada rua, e na maioria das vezes nós não vamos querer mais passar por aquela rua, mas se for necessário passar por ela, nós vamos sim ter medo por lembrar daquilo que aconteceu. Mas aí a gente pensa na questão irracional. O medo irracional não quer dizer que todas as vezes que você passar por aquela rua, você vai ser assaltado novamente. Espero que não. Então, isso, a gente tem um medo comum, um medo racional, porque foi traumático passar por aquela rua, mas não quer dizer que isso vai acontecer todas as vezes que eu passar naquela rua. Então, existe uma diferença desse medo racional e irracional. Então, por exemplo, eu tenho muito medo de animais e aí eu me deparo com uma onça na minha casa, no meu quintal, em algum lugar. É um medo racional, porque sim, ele é um animal que pode sim me matar. Exatamente, uma cobra, exatamente assim. Mas existem os medos irracionais. E um deles eu falei para vocês essa semana, estou falando sobre a questão, por exemplo, de barata, que é um dos medos que eu tenho. E eu descobri que ele é um medo irracional, eu já sabia disso. Então, a barata provavelmente não vai me matar. E é um bicho pequeno, inofensivo, que provavelmente não vai me matar. Então, ele se torna um medo irracional por conta disso. Então, por exemplo, dentista. Tem muitas pessoas que têm medo de dentista. Nunca aconteceu nada, não teve nenhum problema. Pode ser que você sinta dor, pode ser que não, mas ele também é considerado um medo irracional, porque provavelmente o medo irracional, ele costuma ser ilógico, antecipado, então ele vem muito acompanhado de ansiedade e ele pode mudar até a sua visão da realidade, você vê além do que está acontecendo. E vamos, por exemplo, usar um exemplo para vocês. Você está no seu trabalho e aí você começa a ver alguma movimentação e imaginar, isso eu estou falando de que você não fez nada de errado, mas você imaginar que você vai ser demitido. E aí você começa a imaginar e começa a ouvir algumas coisas a respeito até de outras pessoas, mas você já acha que é com você e você começa a criar esse medo em relação a isso. E aí um belo dia você chega no trabalho e o seu chefe, seu gerente, está de cara feia por algo que pode ter acontecido e logo você diz, é hoje. Hoje eu vou ser demitido. Então, são medos assim que a gente provavelmente não vai passar.
não está acontecendo com a gente, mas a gente cria toda essa ilusão de que isso vai acontecer. Não estou dizendo que não pode acontecer, tá, gente? Eu estou falando que às vezes a gente está ampliando os nossos ouvidos, estamos tendo uma visão contraditória do que está acontecendo ao nosso redor, e às vezes isso pode também ser uma mania de perseguição, imaginar que tudo está acontecendo de ruim, que vai acontecer com você. Então, esses são os medos irracionais que nós temos. O medo racional, quanto o irracional, ele pode ser limitador. Então, por exemplo, o medo faz com que a gente perca várias coisas. Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu tenho tanto medo de altura e eu queria tanto ir num lugar alto para ver a paisagem que eu posso contemplar lá em cima. Então, ele limita a gente para ir para vários lugares, de fazer uma viagem porque tem medo do avião, tem medo de um navio. Então, a gente limita muito, faz com que esse medo nos domine. Ele também pode ser gerar um pânico incontrolável. E aí precisa ficar atento, por quê? Porque ele pode trazer fobia, ele pode trazer crises de pânico também para você, caso você não consiga controlar esse medo. E ele traz sintomas físicos, que são os que mais a gente sente. Taquicardia, suor nas mãos, aperto no coração, dor de cabeça, isso tudo vem causado também com a ansiedade, que é o principal complicador na questão do medo exatamente. O medo pode fazer a gente perder várias oportunidades na nossa vida, de trabalho, de estudos, tantas outras oportunidades que nós temos. Então, caso você precise de ajuda, procure, não deixe esse medo dominar você. Claro que nós temos, sim, nós não vamos ficar sem medo de nada, mas tem medos que prejudicam muito o curso da nossa vida, o andamento da nossa vida. Então, para que você não tenha prejuízos no seu dia a dia, o ideal é que você busque ajuda, procure ajuda para vencer esse medo e poder seguir com a qualidade de vida melhor para você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado essa semana desse tema. Aguardem o tema da semana que vem, que eu vou falar para vocês daqui a um pouco. E é isso. Até a semana que vem. Tchauzinho.